gente, boa noite. Começando mais um Além do Crime Podcast aqui na sua TV NC News, canal 10.2. Como vai vocês? Tudo bem? Então, gente, antes de a gente mostrar os nossos convidados, eu quero pedir para vocês olharem pelo celular, pega o tablet, dá uma olhada lá direto no YouTube da TV NC News, que é NC News 24 horas. E também, a partir de amanhã, já vai estar no Além do Crime Podcast também. Mas é importante para vocês deixarem o like, comentarem, compartilharem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vocês sabem que o Além do Crime está na sua 6ª temporada. E aqui na TV NC News está cada vez chegando a mais pessoas. Então é isso. Por isso, eu peço novamente que compartilhem. Não deixem de compartilhar. Faz corte. Manda sugestão, manda pergunta, manda sugestão de assunto também, que vale a pena, né? E hoje, pra gente comentar um pouco sobre e contextualizar também toda uma situação que tá acontecendo no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando aí nos jornais, com certeza devem estar, mas é uma coisa que ainda está um pouco abafada. É material, a distribuição e confecção de material sexual, né, de abuso infantil nas redes sociais, né? E o Brasil é um dos países que mais produz esse tipo de conteúdo, ou seja, o que mais vende, o que mais ganha dinheiro com isso. Então, para ajudar a gente, tem um título aqui que eles chamam nos Estados Unidos, é CSAM, acho que é isso. É Child Sexual Abuse Material, que é CSAM. Então, para me ajudar a debater um pouco sobre esse tema, como é que a gente pode combater esse assunto, esse crime, né? Eu convidei mais uma vez o advogado, querido Israel Stone, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Bruno. Olá, você que está nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu espero, né, poder ajudar com um programa que tá tendo um crescimento, sim, graças a Deus, e isso tá bom, porque passa mais informações, e quanto mais pessoas assistirem, mais a gente consegue divulgar coisas pro bem, principalmente das nossas crianças. É isso mesmo. E ao lado, né, na minha frente aqui, o querido Luan Bezaquem, que é nosso psicólogo, queridíssimo, já há muitos anos no Além do Crime, né, amigo? Bem-vindo. Obrigado, né, mais uma vez pelo convite, sempre uma honra estar aqui. E alertar, né, nossas crianças, os pais e principalmente a sociedade dos perigos da internet, desses conteúdos infantis, né? E, gente, antes de eu jogar a primeira pergunta aqui pra eles, eu preciso comentar que o que me chamou a atenção foi alguém na internet, do nada apareceu um vídeo e a mulher comentando justamente isso. Eu não sei se era uma delegada, uma psicóloga, agora eu não me lembro. Depois eu vou achar e vou jogar pra vocês aí no nosso Instagram, que justamente, meninos aqui, né? Ela falou que aqui no Brasil, um dia desse, foi preso um cara nos Estados Unidos porque ele estava consumindo material daqui, do Brasil, e aqui ele estava com dificuldade de achar a pessoa, mas depois eles acharam, era uma tia que cuidava das duas sobrinhas, uma de 9 e outra de 6 anos. Então, podem ver que é muita gente perto da família, né? Vendendo conteúdos e ele ensinando ela a fazer maus tratos com as crianças, abusando das crianças. E, graças a Deus, conseguiram prendê-lo. Lá ele pegou um tempão. Aqui eles estavam trabalhando, porque é uma rede, né? Não deixa de ser uma rede, mas... uma rede internacional já. Que coisa triste, né? Você confiar os seus filhos para uma pessoa que você acha que é de confiança e, de repente, você descobrir que tá no meio dessa nojeira toda, né, gente? Então, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Tá tão pequenininho que a minha cola. Vamos lá. O que leva o país, no nosso caso, nosso Brasil, a essa posição dramática que eu falei, né? Um dos países que mais realiza, que mais produz conteúdo com abuso de crianças. Aí deixa o Luan começar. Por que tu acha, Luan? Falta de punição, falha na fiscalização, digital, no caso, ou aspectos culturais, monetários, né? Na verdade, vários contextos, né? Vulnerabilidade social, falta de punição mesmo, né? Regras claras ali, talvez. E, de certa forma, assim, uma facilidade, né? Que, infelizmente, hoje, cada vez mais as crianças estão tendo um acesso irrestrito. Então, muitas vezes, os pais, né, com aquela situação de deixar a criança mais quieta ou deixar a criança, em vez da criança ficar, né, perambulando ou fazendo bagunça dentro de casa, dar o celular. Aí, né, nessa criança vai tendo mais acesso cada vez mais cedo nos jogos, aplicativos de relacionamento, né? Instagram. Hoje já tem uma certa restrição, né, para crianças menores de idade. E dessa forma tá tendo uma leve situação assim para diminuir isso, né?
Porém, a impunidade ainda é muito alta, né? Então... porque no fundo, desculpa, amigo, mas no fundo, assim, não é nem mais a criança que a gente tá vendo, as pessoas estão ao redor pra usar essa criança, exatamente. Né? Então aí é aquela situação do grooming, né? Grooming, que vai vendo a questão da vulnerabilidade, ver o acesso para conseguir ganhar a confiança dessa criança. E assim, dependendo de como é a relação dessa criança com seus familiares, ela fica cada vez mais vulnerável para esse tipo de situação. Então é importante sempre os pais estarem muito perto dessa criança e ter esse vínculo emocional, né? Esse vínculo afetivo muito forte, para poder a criança se abrir cada vez mais com esses pais e mostrar que tem algumas coisas estranhas, né? Principalmente os pais ensinarem que mesmo pessoas ali ao seu redor podem fazer o mal para você. Então, o principal, a situação é os pais conseguirem criar essa vinculação com a criança para que ela consiga abrir, né, os seus medos, as suas vulnerabilidades para esses pais mesmo, para evitar esse tipo de situação, né? Seria o mundo ideal, né? Né? A gente tem uma complicação que é difícil de aceitar, mas Sim. é uma verdade. O Brasil e o mundo como um todo está vivendo uma crise moral. Moral cívica, né? Moral, literalmente, que a pessoa vê o celular de alguém já fica, sempre quer dar o jeitinho, quer sair sem pagar. Isso eu tô falando das coisas mais básicas, não tô falando de coisas graves. Sim. Só que isso vai se acumulando. E uma hora a pessoa vê, eu posso ganhar mais. Então isso vai muito da crise moral, aí entra com a cultural. Sim. Entra todo um contexto que não é uma coisa de um dia para noite. Não. Quem fez essas criações, aí independente do lado político, foi o Gramsci. Uhum. Foi ele que criou isso, né? À toa, quando ele ficou preso, ele ficou 20 anos escrevendo sobre isso, sobre a questão cultural. E destruir o máximo possível a questão da família em si. Ele falava isso. Obviamente que eu estou resumindo. Só que tem uma questão também agora relacionada aos pais e de lugar de fala, né? Eu sou pai. E qual é a situação? A pessoa quer ser pai, quer ser mãe, não quer ter paciência. Isso. Criança, você tem que ter paciência. Sim. Não tem jeito. O que eles querem? Querem facilidade. Quer ficar tirando foto, tudinho, e dar o celular pro menino ou pra menina pra ficar lá fazendo. E não acompanha. Não. Então, desculpa falar, mas os pais também, os tios, avós, aí entra todos os familiares, também tem culpa no cartório. Às vezes você é enganado, você faz tudo direitinho, sim, mas muitas vezes você não tá atento. Não. Aí entra a questão da impunidade, judiciário lento, difícil de encontrar, porque os métodos de investigação, a polícia evolui, mas os bandidos evoluem muito mais. Muito mais. Então, para vocês saberem, eu fiz uma lista, uma fase histórica. Nos anos 90 já tinha. Só que era feito com VHS, produção de vídeo. Era muito mais fácil encontrar, porque eram objetos concretos, né? Sim, entendeu? Sim, aquele material. Não né? tinha como esconder. E a primeira fase que ficou ruim foi no P2P, quando veio o Emule, Napster. Sim. Nossa, o Emule. O que quer dizer o P2P? É uma rede de computadores, mas elas não ficam interligadas entre si através da mesma rede. A gente conecta num programa e eu passo uma informação que está fragmentada em todos esses computadores para formar ela e juntar num lugar. Que é o que o Torrent faz. Sim. A gente pega toda essa informação quebrada e junta e manda para um lugar. Ela é uma rede descentralizada, então é muito mais difícil de encontrar pessoas. De localizar, né? Aí depois veio a Dark Web, que foi mais para frente, né? Coisas que é mais difícil de encontrar, que tem no caso, a criptomoedas. Não estou dizendo que criptomoeda é Dark Web, mas ela é algo mais difícil porque tem um código único, que só a pessoa sabe, é praticamente inquebrável. Tem meios de quebrar, óbvio. E a partir dos anos 2020... Aliás, desde 2014 começou a ter ascensão de celular para todo mundo, sim, mas bombou em 2020 para cá. Sim. Então, tipo, pandemia, a tecnologia foi evoluindo, sim, ficou mais difícil de encontrar. Mas isso já acontece há muito tempo, só que não tinha notificação. Agora, nessa parte realmente jurídica, né? Qual o tipo penal, tipificação no Estatuto do ECA, né? Como é que tipifica isso aí? Tá no 241, no A, no B e no C. No A é você produzir, eu não estou dizendo só a palavra produzir, tem os verbos, certo? Compartilhar, produzir, possuir, né? Possuir. Qual é a diferença? Faz a diferença do material. Eu produzir é uma coisa, eu criar esse conteúdo é um tipo de crime. Aí eu armazenar é outro crime. É outra coisa, que está no ECA também. É o A, B e o C, 241, seguido.
E tem o... Possuir. Possuir. Então, eu vou comprar, porque compra-se, né? É uma baixaria. E tem o de simular, que é o C, que é a mais nova, que é a questão de A, que também estão se fazendo com IA. Pegar a foto da criança. E bota no corpo, como se fosse ela. Ou cria do zero e bota só o rosto. O rosto. Entendeu? E assim, esses crimes por si só, a cena do Até crime... o vídeo, né? A cena do crime é o próprio vídeo. Porque ele ainda fica se perpetuando. Então, assim... É um negócio que pra mim é abjeto. É horrível. Não entra na minha cabeça. Eu vou logo dizer, uma pessoa que faz isso, ela não é ressocializável. Não existe isso na minha cabeça. Eu concordo com isso. E tinham que ter penas duríssimas, sem saidinha. Porque é engraçado que essa galera sai, tipo, Matsunaga, a outra lá que matou, a Ristoff. Aí Dia dos Pais, eles saem. Natal, eles saem, é um negócio que não entra na minha cabeça. Horrível. Não, pra mim é vergonhoso. Até Uber virou, né? É vergonhoso pro país. Então, assim, isso existe desde sempre. E tem que se criar novos métodos de avaliar essa situação. Porém, tem que ter cuidado porque, assim como eu já falei, você vê notícias que arma mata. Não é a arma que mata. É uma pessoa. Mas só que para corrigir um crime, eles querem censurar todas. Então, tipo, vamos banir a rede. Não, você tem os trâmites para banir a rede. Mas, por exemplo, a faca mata. Então, eu vou tirar a faca? Como é que eu vou cozinhar? Vai proibir tudo, né? Entendeu? Vou proibir tudo. Então, tem que ter um cuidado, porque o que acontece muito é que eles querem fazer o bem e acabam fazendo algo que prejudica muito mais do que ajuda. E deixa eu te perguntar, Israel, a atuação da perícia digital na identificação desses caras funciona ou não funciona? Tem meios, funciona. Né? Só que também tem a questão do rito processual, desde o inquérito, que tem que ser feito, pegar o sigilo. Tem burocracia. Quem usa VPN é mais difícil, tem tudo isso. Tem gente que sabe esconder seu IP, não só através de VPN. Poxa. Tem gente que não tá no país, então tu tem que ver. Eu ia te falar isso, então né? tu tem que ver as regras os tratados internacionais para ver se a polícia de lá investiga. Então, esse dos Estados Unidos, né? Que ele tava nos Estados Unidos recebendo e ela produzia daqui e mandava pra ele, ou ao vivo ou mandava na nuvem, né? Tem muita coisa. E assim, tem até compartilhar o Wi-Fi, né? Tu corre o risco. Tu corre o risco de tu ser acusado. Porque assim, ó, pra você, eu vou dizer uma parte da investigação. Eu tô com o celular aqui no podcast. Se eu tiver no Wi-Fi, a polícia consegue ver o meu IP do celular e ver por qual rede ele passou. Uhum. Então, se o Wi-Fi tiver no teu nome, ele vai chamar a pessoa e você. Entendi. Porque ela não sabe qual dos dois é. Alguém tá fazendo Alguém tá fazendo. Uma senhora, se ou não me engano, foi presa por causa pior, disso. ou ainda pode ser pior. Porque pode ser um hacker que invadiu esse celular pra fazer isso e chegou em ti. Já pensou, gente? Olha o absurdo, olha o perigo, né? Não, de a gente entrar nessas redes, gente. Quer ver pior? Quero. Saiu do meu celular, passou na tua rede, mas não foi nenhum de nós dois. Foi um sobrinho teu, um tio teu. Um vizinho. Que usou teu celular, um vizinho que tá na tua rede. Pegou teu celular. Isso aí não pode ser tanta coisa. Gente, que horror. Tem que ter muito cuidado, então, né? não é fácil, mas é possível. É possível, né? Olha aí, seus bandidos. É possível, sim, a gente achar vocês. A gente, né? A polícia. Aquela já queria dizer a polícia. Não, mas agora vamos falar como a cooperação internacional e redes como a Polícia Federal e Interpol atuam para rastrear esses arquivos. Tu tem uma noção como é que eles tenho. atuam? Eu fiz uma pesquisa, vamos falar primeiro de volumes. Vamos lá. Fiz uma pesquisa, assim, bem prática, então tem detalhes que eu não vou saber como são os procedimentos. No Brasil hoje, pela SaferNet, né, que é um site Sim. no caso, tem responsabilidade, 64% de todas as denúncias de crime na web são relacionadas a essa questão de material de abuso sexual. Infantil, né? São quase 50 mil denúncias só no primeiro semestre de 2025. Coitada das nossas crianças, gente. Quando é um ofensor jovem, quem faz isso é um jovem. 34% dos que são flagrados são menores. Meu Deus, gente. Então, isso está no Anuário de Segurança Pública. Sim, então, gente. qualquer coisa, vamos fiscalizar lá. Que pode Jovens estão fazendo? Consumindo ou estão produzindo? Os dois. Eita, Lelê. Esse que é o problema. Não tem idade, não tem sexo, não tem gênero, não tem nada. São as pessoas que fazem. A sazonalidade aqui, 84,2% das vítimas são meninas. Chega a um pico de idade agora de 78% ser de 12 a 17. Meu Deus, é muito nova. Então,
é complicado. E 38% das denúncias são normalmente em feriados e festas, que é quando mais ou menos você está num lugar com muita gente ou sozinho dentro de sua residência, porque está descansando. E isso é dados do Ministério dos Direitos Humanos. Uhum. Então tem muita coisa. Ó. Aí tem a Força do Estado, a Operação Terabyte, que pegou muita gente, mais de 141 mandatos. Tem o avanço do STJ, que agora tem uma ronda virtual, que a polícia já pode ficar fiscalizando sem precisar começar um inquérito. Uhum. Só que tem que ter cuidado. E tem a questão agora mais triste no mundo, da Unicef, de agosto de 2026, então é muito atual. 1 em cada 5 crianças no Brasil já sofreu violência sexual facilitada pela tecnologia. Sim. Meu Deus. E agora um dado europeu, só para não detonar o Brasil. Na Europol, mais de 118 milhões de arquivos ilícitos em processamento neste momento. Produção em escala industrial. Gente, que horror. Assim, para mim... É uma rede mesmo. Para mim, é uma rede criminosa terrorista, para mim. Mas não literal na palavra terrorista, mas... Abjeta, né? Abjeta. Só que também, isso é um problema, entre aspas, não mundial, diretamente, né? de saúde pública. Sim. Porque isso, cada criança que fica afetada disso pode reproduzir no futuro, pode não evoluir como pessoa, vai afetar toda a família. Que já pensou? Eu como pai... Traumatiza toda criança, toda a vida, né? Já pensou? Criança, eu como pai, família. ou você como mãe, ver um filho, uma filha sua ser abusada, eu vou ser preso. Eu tenho certeza. Mas todo mundo fala isso. É muito difícil a pessoa não e se a querer pessoa, se e se vingar de alguma acontece e não forma. consegue fazer nada, eu que não consegui fazer nada, vou me sentir culpado da vida. Então, tipo, você destrói uma família. Agora, esse ponto eu achei importante, Luan, porque destrói uma família, mas para prever isso, por exemplo, nesse caso de sequestro, a gente vê que tem muitos sequestros, né, de crianças, toda hora aparece sequestro de crianças. Como é que funciona assim pra família? Como é que eu posso te dizer? Não tem mais. Não tem uma prevenção? É uma prevenção. Como é que não deixa meu filho brincar na rua? Porque tem muita gente que deixa o filho brincar na rua ainda. Ou então, porque a gente fala muito do digital, mas ainda acontece também crimes de sequestro, né? Claro. Então, assim, às vezes o cara tá com eu vi um vídeo recentemente que um menininho desse tamanho, de 7, 8 anos, ele tava brincando de bola no quintal, não, como é que fala? Na garagem. E tava entreaberta. O cara ia puxar ele. Se a mãe não visse e descesse correndo da escada, não ia conseguir salvar o filho dela. Então, como é que a gente pode fazer essa prevenção, né? Primeiro disso, mas também ao mesmo tempo, se você contratar uma babá, a tia, como foi o caso desse que eu falei pra vocês, o tio que fica cuidando dos meus filhos, como é que eu vou saber que ele tá aliciando, que tá abusando do meu filho, mandando conteúdo pra fora? Ganhando dinheiro com isso, usando a imagem dos meus filhos. Eu sempre vou partir do princípio, assim, da confiança entre o pai e o filho, né? O pai e o filho, a mãe e o filho. Tem que ter essa construção, né? Se não tiver, é muito difícil, porque a criança, ela pode... Como é que esses predadores, vamos dizer assim... funcionam? Né? Eles vão primeiro tentar isolar essa criança dessa família, né? Emocionalmente mesmo. Se você falar pro seu pai, tem até sexo extorsão, né? Então a pessoa... ela pega uma imagem da criança, né? Vamos supor, cria na IA, e ela vai extorquir vai fazer uma extorsão com a criança, né? Falar, se você não me mandar outra, eu vou divulgar isso, etc. E acaba criando mais conteúdo, né? Agora, nesse caso, eles vão sempre utilizar da vulnerabilidade dessa criança, ver como é que realmente é a relação dela com os pais, ou com ela mesma, né? Se essa criança... ela tem dificuldade, se ela tem uma baixa autoestima, se ela tem uma dificuldade financeira, né? Se é uma criança pobre, vamos dizer assim. Qual é a área daquela criança? Então, ele vai primeiro sempre observar ali os pontos fracos daquela criança. Então, se essa criança não tem uma estrutura familiar ou emocional boa, ela vai ser isolada assim da sua família e não vai querer falar sobre essas coisas, porque vai sentir vergonha, pode se sentir culpada, pode se sentir menosprezada também. Então, isso tudo, se o predador, né, tiver acesso a essas situações, infelizmente vai acontecer o pior, né? Que vai ser essa produção desse conteúdo e essa criança vai se isolar. Então, o que os pais têm que observar? O comportamento das suas crianças.
Desculpa, amigo. A maioria vai se isolar ou ainda tem algumas que vão tentar fingir Podem normalidade? tentar assim? fingir normalidade, só que o comportamento entrega. É muito difícil. O olho, né? Se você conhece seu filho, né, amigo? Exatamente. Quem tem filho deve conhecer, né? Vamos supor. Vamos usar o princípio mais básico. A gente sabe que o nosso filho tá com fome, não tá, pô. Exato. Começa por aí. Exatamente. Então, se eu tenho uma criança... Isso se você agir como pai e mãe, né? Exato. Não só, né? É isso que e deixar ali pra isso que eu tô batendo na tecla, entendeu? Eu sempre vou bater nessa tecla. Porque não adianta, beleza, você trabalha o dia todo, chega cansado, tu tem que tirar no mínimo 2 horas pro teu filho. Pra te brincar, pra te conversar, pra te se aproximar dele. Porque a criança pede presença. Ainda tem outra, isso você não tem que fazer como obrigação. Não, você tem que fazer com carinho, com amor. É isso. Porque assim, se não tem esse contato, tu não vai ter acesso a essa criança. Depois tu vai saber só quando tá no jornal. Exatamente. Quer saber um erro grave que os pais fazem? Sim. Fora a tela. Sem qualquer coisa. Pô, faz a tarefa com seu filho. Sim. Isso é uma coisa tão básica. E eu não tô dizendo para ser o professor, é fazer a tarefa. Pra ter aquele aproximação, contato. Porque é muito fácil falar, joga no GPT e resolve. Muito. Aí um exemplo ao contrário, no momento de diversão. Eu adoro videogame. Eu vou deixar meu filho jogar 5, 6 horas? Não. Eu boto, vamos jogar 1 hora, mas nós dois. Juntos, né? Sim. E outra, se deixar seu filho jogando sozinho por estar atendendo o telefone, alguma coisa, não deixa ele com fone. Deixa ele sem fone. Sim. Que aí você fica escutando. Porque você pode ver seu filho quietinho ali, mas tá um monte de gente, ó. No ouvido dele com fone. Sim. E assim, aí eu vou dizer por mim, a culpa não é dos jogos. Não. Já tem estudo sobre isso. Sim, dizendo gente. que os jogos ajudam. Agora é a convivência que tem ali. A gente tem um exemplo, tem muito que os caras xingam os outros, são racistas e tudo mais. Aí você tem que pegar seu filho e tira desse ambiente. Mas o jogo é tal, então joga offline, joga só você. Só você, exato. Pega, dá pra fazer. Não, fora isso, eu não falo nem de jogos, mas você também poder dar leitura, ler com seu filho, porque ler, isso que faz. assistir Não só filme. internet, assiste um filme, Esses jogos de por exemplo, de tabuleiro, jogo hoje, tabuleiro é a melhor coisa que tem. melhor coisa, uma coisa que eu tenho, meu filho tem 3 anos, né? Fez agora, dia 9 de agosto. Eu tenho um HD externo que eu deixei tudo salvo. As séries antigas, desenhos antigos, tudinho. Legal. Porque eu quero que ele conheça a minha época. E as coisas que são boas hoje, eu também tô salvando. Para ele for crescendo, ele vai entendendo. Para eu mostrar, para eu ter esse convívio do crescimento dele. Legal. Porque tem vezes que tu quer mostrar pro teu filho, ele tá com 15 anos. Pô, tu teve 15 anos pra mostrar tudo isso, não fez. Aí não faz diferença mais. Pra ver como é que é. Isso é paciência, entendeu? Pai, tu tá tendo. Chata, né? Mas é Tu isso. tá tendo o cuidado de transferir a tua cultura também, né? Transferir aquilo, teu legado ali. A gente não aprende história porque ele não pode saber a minha. Exatamente. Eu vi o Messi falando isso, agradecendo ao pai dele, né, na carta aberta. Sim. Ele agradeceu ao pai, justamente isso. Sim. Ele falou que eu tô passando, transmitindo sinceramente o que ele me deu pros meus filhos. Exato. Né? Então é isso, é acompanhar, é uma loucura. Ser pai mesmo, né? Ser pai, ser ser mãe. pai e ser mãe. Porque assim, vamos ser sinceros. Tem muito tabu hoje. Tem. Que assim, sempre o pai é ruim, sempre a mãe é boa. É sempre isso. Mas tem gente ruim em todo lugar. Aí tem gente que fala, não é o pai nem a mãe que fez. Quantas notícias a gente vê do pai e mãe fazendo isso de coisa de material de abuso? Muito, tem. De casais unidos, pô. A gente falou do menino Gustavo, lá do padrasto dele com a madrasta, ou do pai dele com a madrasta. Que pra mim, eu respondo de novo, pra mim ela não é omissa não, pra mim ela tá junto. Sim. Então assim, escolha bem quem vai se envolver. Sim. E se você não der certo com essa pessoa, não desconte na criança. Faça pela criança. Acabou. É só isso. Só que as pessoas não têm mais esse cuidado. Não. Tu vê uma criança de um ano com um tablet na mão. Isso pra mim é um absurdo. Nossa, gente, já Tem. pensou? Tem Um ano a mesmo. criança mal tá aprendendo a andar, por falar. Nada. Agora compra um jogo de letrinha. A gente brinca, o nosso Lego, tu lembra do nosso Lego, que era aquelas madeirinhas que a gente não tinha dinheiro? A gente ficava fazendo casinha, tentava fazer porta, não conseguia. Até desenho, gente. É porque desenho legal. e tudo tirou toda a tudo- criatividade da não, criança, E tudo,
E a criança aprende muito com a visualização e com o tato. Muito. Agora, se ela não tiver um tato, ficar só olhando, concentrado, um monte de luz na cara. Isso prejudica muito o aí desenvolvimento, né? Aí vão dizer, o Israel é contra a tela. Não, não é isso. Mas você tem que saber o que apresentar pra sua criança, pô. Sim. E limite de tela, né? Limite, não tem como. A gente tem limite. Agora eu queria voltar um pouquinho no lance, por exemplo, tela, ok, a gente já sabe, toda vez a gente vai falar aqui no Além do Crime. Pode até dizer que a gente tá repetindo, mas não é. O nosso problema é a tela. É um problema padrão. Né? Mundial. Mas agora, por exemplo, eu sou mãe, eu gosto muito do meu filho, meu marido trabalha muito, eu também. Então a gente vai ou contratar uma babá, ou contratar alguém pra ficar contando. O que a gente tem que observar, amigo? Dessa pessoa. Se ela tem uma psicopatia, se ela eu ia fazer todo um teste. Primeiro ver o histórico, né? Ver se tem algum lance de abuso ali, de agressão, ver como é que é o temperamento. Tem paciência. Ver como é que é o temperamento dessa pessoa, porque assim, na nossa frente, né, geralmente... Fica tudo perfeito, agora quando sai... Primeiro, colocar a câmera em casa, com áudio, como eu já falei. Câmera com áudio. Só não no banheiro, que não pode por lei, tá? Depois eu tenho um bafo de sair que tem lugar que tem banheiro, mas... E não pode. Não pode, mas era em casa. Nem em casa mesmo. Não, nem em casa. Horrível. Enfim, mas depois é outro caso isso aí. Sim, então ter essa questão da segurança mesmo, né? Tentar ver ali o histórico dessa pessoa. Acompanhar, né, amigo? Acompanhar, claro, dias, né? Exato. Porque às vezes a pessoa no primeiro dia disfarça. E ver também como é que a criança se comporta perto de você e dessa pessoa. Se essa criança tende a bater tipo, na pessoa que tá cuidando, aí vai se aproxima de ti, empurrar, quer dizer que alguma coisa ela tá fazendo por trás ali que você... Então, os pais têm que observar como é que é esse julgue antecipadamente, investir. E também não vão matar ninguém, pelo amor de Deus. Porque às vezes também pode ser só algo da criança. Uma birra da criança. Existem as birras também, né? Ai, foi o meu. Mas primeiro observar os comportamentos e os padrões disso, né? Se é um padrão, então tem que ver com calma, trocar de babá, investigar com a criança mesmo. Não, e porque, assim, esse cuidado com a criança, principalmente na fase entre 3, 5, 6 anos, que é onde tem o primeiro desenvolvimento. Sim, né? Que é onde ela absorve tudo mesmo. E depois também ninguém tá desmerecendo, de 7 pra cima. É porque uma criança de 2, 3 anos é uma folha em branco, pô. Muito, Sim. Então, tipo, ela pode ser moldada acreditando que aquilo que tá acontecendo é certo. É normal. Então, ela vai continuar assim e não vai reclamar. Isso acontece muito. E em mais velhos acontece isso. Como a gente fala, não vou falar só de criança. A gente vê de mulher que é abusada adulta e pensa que não tá sendo. Então, que entra num papo de manipulação também. Sim, muito. Aquele filme lá que vocês indicaram uma vez, não sei se vocês eram alguém indicou um filme que era justamente dúvida, alguma coisa assim. Então, é muito complexo isso. Não é Mas tem que ficar de olho, não adianta. Não é algo que vai resolver da noite pro dia. Não. E eu acho que o primeiro passo, assim, pra mim mesmo, é melhorar a investigação. Esses crimes já são considerados hediondos. E, assim, vou ser muito sincero. Eu vou falar coisas que não pode na Constituição, mas deveria ser. Por exemplo, nunca ninguém pensa na vítima, já reparou? Já viu direitos humanos atrás da vítima? Não. Já viu ter indenização pra vítima? Então, pra mim, essa pessoa foi presa, comprovada, tudo dentro da lei, certinho, sem ser uma pessoa que é inocente, tá? Tô falando do culpado. Esse cara tinha que trabalhar pra sustentar essa família, bicho. Não tem pronto. Mas não pode trabalhar forçado. Nesse caso, deveria. Porque destrói uma família, às vezes o pai vira um alcoólatra por causa disso, a mãe não consegue trabalhar, começa a se entupir de remédio, ou vice-versa, que pode ser o contrário também. A criança vai ficar acabada, suicídio. Entendeu? Destrói família, Destrói a família. E o cara vai ficar preso sem trabalhar. Ainda ganha, comendo de graça, a depender da situação pode ganhar, mas é bem menos. E ele tem saidinha, ele vai poder andar na rua tranquilo. E uma outra coisa que devia ter era uma identificação desses agressores. Pra eu ver uma pessoa que eu contratei, eu procurar, tá na listinha aqui? Sim. Entendeu? Porque essas coisas não tem. Mas não pode, vai virar imagem. Tem congresso pra debater isso. Mas você não viu teve aquele caso do rapaz que ele foi contratado, a mulher sabia que ele era um ex-presidiário, ele foi lá e matou essa pessoa que contratou ele. É isso. Agora, eu queria que tu falasse um pouco, Luan, do comportamento do agressor e do consumidor desse conteúdo. Olha, eu acho que o consumidor, pra mim, nesse caso, é pior.
Vai, vamos lá. Quero que tu fale um pouco desse fazer essa análise comportamental, tanto do agressor quanto do consumidor desse tipo de conteúdo. Tá. Primeiro, né? Zero empatia, não tem nenhum tipo de moral, nada. Então ele realmente tá ali pelo seu bel prazer mesmo. Ele né? não tem régua moral, né? Não tem. Então ele já rompeu. Talvez até nasceu já com isso, né? Então, assim, depende muito do contexto ali, né? Claro. Mas essa pessoa realmente ela não tem pudor nenhum, né? Ela só quer ali. Qual é a finalidade? Ver aquela criança ou aquela situação como um objeto mesmo. Então, como assim um copo é descartável, uma criança, um ser humano pode ser também. Então, essa pessoa, ela realmente só se importa com o seu próprio prazer ou com seus próprios benefícios ali. Então, ela não tem nenhum pudor em conseguir o que ela realmente quer. Então, faz de tudo para conseguir o seu objetivo final ali. Então, essa pessoa realmente, a nível psicológico, né, não tem, assim, capacidade, assim, de ter uma empatia, de se colocar no lugar do outro, de saber que aquilo ali pode causar consequências graves para aquela criança ou para aquela família. Deve ter casos que o cara sabe, até né? sabe, ele sabe que quer fazer. E faz por maldade. Por maldade mesmo. Então, e claro que tem aquelas pessoas que realmente são, vamos dizer, coagidas também, né? Que tem esses casos também, que é o caso de manipulação, né? Sim. Então, no caso, eu até tava vendo recente do como é o nome? Jim Jones, eu acho. Que ele fazia as pessoas cometerem os crimes por ele, etc. Esse não, foi o Manson. Charles Manson. Isso, Charles Manson, isso. Então, assim... Ele literalmente, fisicamente, de execução, ele não fez nenhuma. Ele era um autor intelectual. Exato. Então, tem tudo isso, né? Então, vai depender muito, né? Agora, do consumidor, é outra situação também, né? É a mesma coisa, só que ele não quer se sujar, vamos dizer assim. Entre aspas, né? Porque pra mim ele é mais sujo, porque senão entra na minha cabeça. Eu digo assim, não quer se sujar ali no ato, né? Assim, mas ele só quer assistir. Horrível, que é horrível. E pagar pra assistir. Pagar pra assistir, né? E consumir aquilo. Aí tem muita gente que vai falar, mas com uma pessoa de 16, 17... Também é ruim, é uma menor de idade. Aí fala, como o parâmetro é 18? Meu amigo, aí é coisa cultural de muitos anos. Muitos anos, Tem lugar que criança de 11 anos casa. Eu não concordo. Então, assim, tem coisas que pra mim são coisas naturais. Por exemplo, matar, se envolver com criança, que não é natural, entendeu? Sim. Não entra. Não entra na cabeça. Como é que você olha uma criança assim e, tipo, tem prazer sexual, pô? Nossa. Não dá. Eu não gosto de dizer que a gente fala muito que era doentio isso antigamente, mas não é isso, né, amigo? Não é certo falar que é doença, viu, gente? É perturbador mesmo. Uma perversão mesmo, né? É uma perversão, tá aí. Gente que tá gostando do papo aqui, que tá passando muito rápido, mas eu vou pedir um minutinho pra gente respirar, porque é um assunto muito pesado e revira o estômago. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse Além do Crime aí na nossa TV NC News, lá no YouTube, NC News 24 horas. Também procura a gente no Instagram, NC News 24 horas. O Além do Crime Podcast também, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixa mensagem, deixa o like, compartilha. Porque um conteúdo como esse que a gente tá debatendo aqui precisa sim chegar a todo mundo, chegar a mais famílias, não só no Norte, mas no Brasil todo, tá, gente? É importante mesmo. Esse é o nosso papel. A gente quer ir além do crime, a gente quer debater, quer orientar as pessoas para que a gente tente o máximo possível proteger as nossas crianças, né? Um assunto desse tão pesado. Mas não além disso, para vocês também estarem antenados, saberem tudo o que está acontecendo no Brasil, aqui no Amazonas e no mundo, acesse imediatoonline.com. Inclusive, nosso querido Israel é um dos colunistas lá. Ele sempre tem umas tiradas muito boas dos acontecimentos locais aqui. É muito interessante, vale a pena conferir lá os textos de Israel e continue ajudando a gente, compartilhando todos esses conteúdos, tá? É isso, gente. Dei um recadinho. Eu queria falar só uma coisa para os pais, porque às vezes, principalmente do jeito que eu falo, dá a entender que o pai é culpado. Sim. Você pode ser culpado por negligência, mas às vezes pode acontecer também por fatalidade, como acontecem as coisas. E o que acontece? Muitas vezes, quando acontece isso, a pessoa se culpa tanto que chega no suicídio, como a gente falou ainda há pouco, mas ela deixa de ter aquele cuidado com a criança, porque ela não tá bem na cabeça. E você, pai e mãe, você
para cuidar bem do seu filho ou da sua filha, você tem que estar bem da sua cabeça também. Então, se você se sente culpado, vá fazer terapia, procure um psicólogo, vá no psiquiatra, faça qualquer coisa, fala com o pessoal da igreja, do candomblé, da Umbanda, alguém que ajude. não interessa, alguém que vai lhe ajuda. ajudar, porque você tem que estar bem para cuidar do seu filho. E mesmo que você sofra injustiças, o resto da sua vida, qualquer coisa do gênero, você tem que estar bem pro seu filho, porque senão ele não vai ter para quem recorrer. Até porque qual vai ser a referência da criança, entende? Se você não tá bem, porque a criança ela tende a repetir os comportamentos de casa. Então, se a criança também ainda tem esse fato, né? Quando a criança ela tá num ambiente ali que é violento, que existe violência, ela vai repetir esses comportamentos em outros ambientes. Me corrija se eu estiver errado, eu não lembro o nome do estudo, mas normalmente, eu vou dar um exemplo, uma pessoa é alcoólatra. Ou a pessoa vira um alcoólatra, ou ela vira abjeta ao álcool. Isso, ou ela tem uma repulsa, Uma repulsa, que ela odeia as pessoas que bebem, odeia festa, entendeu? Isso. Ou então é aquela que entra com tudo. Que vai, né? Então é isso. Então o ambiente, ele muda a pessoa. Muda, não tem como, né? Você vive no contexto ali que a pessoa vive, etc. Então, se o pai é agressivo com a mãe, ou a mãe é agressiva com o pai, então... Agora, consequentemente, a criança vai ter algum tipo de situação parecida. Agora, Luan, eu queria que a gente falasse um pouquinho das vítimas. Tá. Por exemplo, uma criança, mais ou menos lá, de 7, 8 anos, que foi vítima de um abuso dessa forma, ao saber ali que a imagem dela ou o vídeo circula na internet, já era. Como é que fica na cabeça da criança esse trauma? Como é que é? Quebra de confiança? O que é isso? Tudo, como é que né? vai ficar na cabecinha dela? Que aí pode ser o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático ali. Então, ela é uma criança que vai ficar hipervigilante, vai ficar hiper ansiosa, não vai confiar em ninguém, né? Vai ter uma baixa autoestima ali. Viver sozinha, o mundo dela, né? Vai se isolar completamente. Vai ter várias crises de ansiedade. E o pior é que isso pode... Aí é bom tu complementar isso, porque eu já vi isso acontecer em casos que, assim, tinha uma pessoa dessa, ela tinha sofrido abuso e ela se isolou do mundo, então ela ficava só no quarto dela. Sim. Só que ela começou a jogar games. Ela sofreu abuso de novo. Porque um outro cara soube chegar na ferida dela, entendeu? E fez de novo. É vulnerabilidade, né? Então, acabou encontrando ali, esse cara me entende, essa mulher me entende. Então, aí cria uma confiança e quebra de novo a confiança. Então, um outro trauma que já gerou nesse exemplo aqui, né? Nesse caso que ele trouxe. Então, assim, a criança, ela pode ter vários problemas, né? Através de autolesão, né? Começar a automutilação, né? Próprio suicídio mesmo, né? Por não conseguir lidar com essa situação. Então, aí gera até um caso de organização da saúde mesmo, né? Porque é uma rede de situações que foi acontecendo que pode gerar, assim, outros conflitos, né? Então, aí a criança já pode deixar de ir para a escola, já pode deixar de frequentar outros ambientes. Ou se isolar cada vez, ou se ficar mais imersa no mundo digital e sofrer outros abusos, né? E também, doutor, é bom focar também que tem muitas situações que ela vira o inverso. Sim. Ela vira a super agressiva, ela quer ser a popular, tipo, pra meio que sobrepor os outros, só que pra isso ela tenta humilhar os outros, entendeu? Aí vira uma espécie de narcisismo ali, né? Então ela pode fazer... Sabe o sonho do oprimido é ser o opressor? Então pode acontecer isso, entende? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu só regamo do burguês até eu ser burguês. Então, a gente precisa ter todo um apoio psicológico, médico, pedagógico, né? Então, para essa criança ter esse suporte e conseguir lidar com esse trauma e conseguir sobreviver a ele. E principalmente familiar. Com certeza. Assim, todo mundo sabe que os técnicos, não importa de qual área sejam, isso é importante. Mas nada é melhor que o aconchego da família. Familiar. Não tem jeito. E outra, você que é pai, você que é mãe, ou você é avô que cuida do seu neto e por aí vai, tem que ter autoridade da casa. Pai e mãe que não têm autoridade sobre seus filhos acabam sendo tratados como um mero amigo e ele vai deitar e rolar em você. Vai, não tem. E ainda tem uma outra situação, tu tem que ter autoridade, você como pai e mãe, pro seu filho. E você tem que saber se portar com os mais de fora, que às vezes vem avô, avó, tio, tia se meter. Deixa fazer isso. Não, deixar nada não.
E o pior ainda, que pra mim é o pior, que é quando é um avô ou uma avó vendo sua filha ou seu filho fazer besteira com o seu neto e passa a mão na cabeça. Esse pra mim é o pior que tem, porque se ele criou, ele mostra que ele não tem poder de pai, né, sobre a filha e tá deixando seu neto se prejudicar por causa disso. Sim. Nossa. Esse pra mim é o pior. Ainda tem... Por isso que eu falo, tem muito tabu Tem. que as pessoas não querem discutir. Tu acha que todos os avós são bons? Todos os pais e mães são boas? Não. Todos os filhos são bons e boas? Não. Então a gente tem que debater, discutir e acabou. Por isso que acontece, né, os abusos dos mais próximos também. Lógico. Um tio, um avô, uma avó ali, um primo. Poder de comando em casa. Exato. Criação, óbvio. E também o que tem o ambiente, né? Em Claro. volta. Agora tem pais que sofreram abuso, mas que Sim. agora super protegem, que é o ideal, né? Na Isso. verdade, pra proteção da Aí criança, tem né? que ter um cuidado. É. Porque você cria uma pessoa fraca. Ah, E uma pessoa hipersensível. É porque tu não mostra ali a realidade do mundo. tem que ter todo esse... Então tem que ter o tato, Ó, é. Eu conheço um caso. Uhum. Que é... Não vou citar nomes, obviamente. Que uma criança de 12 anos não ia no banheiro à noite porque tinha medo de escuro. Então ela tinha um balde pra fazer xixi no quarto. Foi criado com os avós. Foi bem criado? Uhum. Tu acha que foi bem criado essa criança? Não sei. Antigamente tinha um piniquinho, né? Não, uma criança de 12 anos. Ah, 12 anos já é com medo de ir no banheiro, que é 2 metros do quarto. Não, tem alguma coisa errada. Sim, sim. Tô dizendo que esses são os piores avós do mundo. Não, mas nesse ponto falharam. Ah, Porque sim. criou uma criança fraca, hipersensível, que não consegue ir no banheiro no escuro. É. Entendeu? Ah, mas tem criança que tem medo. Pô, mas tu trabalha esse medo também, É. pô. É. A frustração, Sim, né? sim, Tem que trabalhar. essas Na coisas verdade, também. hoje. E a vida não é justa, você vai receber muito não na sua vida. É mais não do que sim. Hoje eu vejo assim que tá tendo um negócio assim de diminuir ao máximo a frustração das pessoas mesmo. É, Então incrível isso. diminuíram a competitividade, né? Parece Sim. que tem algumas escolas proibindo algumas competições ali. Tudo com esse medo de frustrar as crianças. Não tem mais dia dos pais nem das mães, em algum local é dia da família. É. Então tá tendo algo. uma guerra cultural também, a Exato. verdade é Tem um lance também dessa nova, que eles falam muito, eu vejo muito na internet a nova geração, até no emprego, né, no estágio, que agora é mais híbrido do que eles não querem mais ir pessoalmente, só pela internet. Tem toda uma criação, né? Toda uma nova mudança, geração né? mesmo, né? Não, ninguém tem problema com mudança. É. Não, Mudança, só que a mudança tem que ser pra ficar bom Melhorar, pra pra né? melhorar, sociedade. Sociedade, é isso mesmo. Então, por exemplo, se você botar notícias aí no Google, eu gosto muito de ver notícias. Então, tem notícia de 2, 3 anos atrás, do ano passado também, e se tu procurar, vai encontrar desse. De meninas de 18 a 21 anos que vão pra entrevista de emprego, levam os pais, porque não tem segurança. E não é acompanhar dos pais pra ele entrar na sala. É o pai entrando junto. Pra Isso é um fazer a absurdo. entrevista, né? Pode. Uma criança dessa é fraca, tu bota ela 2 dias e ela morre. Ai, meu Deus. Mas não é. A gente saiu de um mundo onde tudo era difícil. Sim. A pessoa Hoje tá lutava muito- pra conseguir é. as coisas. Eu lembro E a até gente- negócio de... E o pior, a gente foi facilitando. Facilitou tanto que ninguém quer ter mais trabalho, pô. Olha, eu lembro, vou dar um exemplo besta, mas é verdade. A gente tava conversando até um dia desse na redação. Telefone, a gente decorava os números, tá A gente ligado? tinha a nossa agenda escrita à mão. Nunca. Eu não. Eu sei. Eu tinha uma agenda. Eu sei Não, não era. meus primeiros números eu sei de cabeça. Então, Mas porque a assim, gente foi realmente. criado assim, né? Sim. A gente pegou essa transição. Uma criança que cresceu agora não tem noção de como... Não. Pô, se tu pegar uma Tudo tem fita... internet, imagina, eles não imaginam a vida Se sem tu internet. pegar... Não, faz umas sincronias. Pega uma fita cassete e uma Se pra caneta gente- Bic. Ele não sabe o que fazer. Ai, meu Deus. Eu sei. Eu sei também. Se tu pegar uma fita VHS e botar um rebobinador, não vai sabe. saber. Não sabe, não. Entendeu? Uma vitrola, né? Uma vitrola. Pô, eu tenho Minha uma lá em avó, casa. minha avó tinha vitrola. Então, assim... gente não sabe pregar um parafuso pô, na É. parede. Bota... Infelizmente. Então, mas tem que ter tipo- cuidado também ao criar, né? Então Não, tem que ter todo um equilíbrio, é né? saber criar. É dizer sim, não, na hora certa. Você vai errar, vai, como eu já errei também. Normal. Só que você tem que continuar tentando. E pai e mãe tem que ter paciência. Acabou. É isso. E ter um É. tempo pra... com Tempo eles, de qualidade, tem que ter um tempo né? de qualidade. Não existe isso. Eu quero pro meu filho, pro Bernardo, que ele tenha celular só a partir de 16. Eu concordo. Eu, se eu Por tivesse quê? filho, também não ia querer Pra muito mim ser- é isso. No máximo, pra te ligar, aquele bem antigão, que não é nem só pra telefonar. Vai É. lá. Sim. Vou mostrar a internet, vou mostrar que Tá certo. vou,
Mas Mostrar o celular mundo como mesmo. Mas, é, por exemplo, se eu tivesse filho, eu não daria um celular, um iPhone, tá aqui pra ti. Não. É perigosíssimo. Então, gente, o Além do Crime tá quase acabando, mas antes, porque esse tema realmente é pesado. Deixa eu dar mais 3 horas Mais de tempo. informações, a gente vai colocar no Instagram, vai voltar mais vezes com outro tema, com esse tema também. Porque esse tema, infelizmente, eu tô morta de vergonha de ter um país que é um dos que mais. Mas também tem a culpa da vulnerabilidade, né? É o que mais vende pra ganhar dinheiro com produtos, com esse tipo de violência contra a criança. Isso é uma vergonha pra gente, né? A gente tem que combater, mas pra isso a gente precisa que os pais olhem sempre seus Informação, né? filhos, toda essa informação. A defesa da criança começa em casa. Tá aí, É. ponto. O Israel falou tudo. A defesa da criança começa em casa. Então fica Não a dica de terceirize, né? hoje. Não terceirize, arrasou. Luan e Israel, sabem que eu preciso de dica, porque hoje é quinta-feira, o final de semana tá chegando e a galera quer assistir alguma coisa além de crime. Bora começar aí. Fica à Bom, vontade. eu terminei recente O Mentalista, né? Uma série. Sim, legal. Uma série que voltou, né? Voltou, eu já tinha assistido uma primeira vez, aí eu vou assistir de novo. Então é uma série muito bacana, assim, pra quem quer entender um pouquinho também sobre a mente, né? Comportamento, eu acho muito interessante. É muito boa essa série. É muito boa, então é uma série assim, que eu gostei, né? De ver a primeira vez e rever pra relembrar ali algumas situações. Então é uma série assim, pra quem gosta dessa parte comportamental, né? Muito interessante. Show. E vocês, Israel? Eu peguei uma referência voltado pra esta situação. Tem problema. Que não é literal, obviamente, mas se você reparar, tem um Silêncio dos Inocentes, 91. Sim. Né, com Anthony Hopkins, a Jodie Foster e o Ted Levine. Que é onde o Hannibal Lecter tá preso. Ele é o vilão conhecido. A Jodie Foster quer investigar ele pra encontrar o vilão desconhecido que ele gravava suas vítimas. Então, ele fazia abuso com as suas vítimas e ele se sentia... Aquele ator é fantástico. Ele é o ator foda, aquele cara é muito faz bom. o vilão. Então, e é o vilão desconhecido. Buffalo Bill, né? E ele é o vilão desconhecido porque ele andava na vizinhança abertamente e nada acontecia, porque ninguém sabia que ele fazia essas coisas. E é que muitas vezes, que aí pra fazer a ligação completa, a gente sabe o dano que seria o Hannibal Lecter. A gente tá na Jodie Foster tentando investigar, só que a gente não sabe que às vezes esse crime pode estar acontecendo em casa. Sim. Tem que ficar de olho, né? É isso, gente. Meninas, obrigada mais uma vez. E a gente volta na próxima semana, às 9 horas da noite, aqui na TV NC News, canal 10.2. Acesse as nossas redes lá digitais, por favor. Além do Crime Podcast no Instagram e NC News 24 horas também no Instagram. É isso, até a próxima vez, para a próxima semana. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.